E aí galera, nosso último vídeo dessa semana é uma revisão de matéria. Vamos falar um pouquinho do processo administrativo disciplinar. O que é que vocês acham? Espero que achem bom, mas mandem, né? Se inscrevam aqui no canal e mandem qual é a matéria que vocês querem revisar. E vocês vão mandando pra gente a matéria que vocês querem revisar e a gente vai levando em consideração isso nos vídeos que a gente for gravando, tá? Inclusive dando crédito a você que pediu. Não tem problema nenhum. A questão é, quando eu falo de processo administrativo disciplinar, esse obviamente teve que sair da minha cabeça, ninguém mandou nada, mas eu acho que PAD é um tema que tem caído muito nas provas e por isso é muito importante. Para começar, o processo administrativo disciplinar está regulamentado na Lei 8.112. A partir dos artigos 141, a gente já começa a ter aspectos relevantes, porque o 141 da 8.112 diz quem é a autoridade competente para aplicar penalidade. O artigo 142 trata de prescrição na esfera administrativa, né? E aí, vamos sucessivamente. O processo disciplinar, ele se desenvolve em 3 fases: instauração, inquérito e julgamento. O processo é instaurado por meio de uma portaria que designa a comissão processante, e essa portaria o STF já decidiu, não precisa fazer uma descrição minuciosa dos fatos. Essa portaria, ela só precisa estabelecer uma regra básica do que aconteceu e definir quem é a comissão responsável pelo andamento do processo. A comissão é composta por 3 servidores estáveis, que não podem ser parentes até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro do acusado, tá? Composta a comissão, passa-se a fase de inquérito administrativo. O inquérito, ele é dividido em instrução processual, né, produção de provas, defesa e relatório. Então, primeiro vão ser produzidas as provas. Todos os meios de prova obtidos licitamente podem ser produzidos no processo administrativo, inclusive a prova emprestada. Eu estou lhe dizendo que é possível que se pegue emprestado uma prova do processo judicial para utilizá-lo na esfera administrativa. Problema nenhum, desde que essa prova tenha sido licitamente produzida na origem. Então, se a prova tiver sido licitamente produzida na origem, ela pode ser emprestada ao processo administrativo disciplinar. Problema nenhum, tá? E aí, pessoal, depois de produzidas as provas, passa-se ao prazo de apresentação de defesa. O acusado tem 10 dias para apresentar a defesa, a não ser que ele tenha sido citado por edital. Se ele foi citado por edital, o prazo é de 15 dias. Além disso, a lei estabelece que se for mais de um acusado no mesmo processo, o prazo para a defesa será de 20 dias, tá? Depois de a defesa ser apresentada, aliás, tem um ponto importante. Se ele não apresentar defesa, vai ter que se designar um defensor dativo, que seja qualquer pessoa que tenha cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. Essa é a regra aplicável ao defensor dativo. Tem que ter cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado, tá? O defensor dativo apresenta a defesa e a comissão, ou ele apresentou a defesa, e a comissão elabora um relatório. O relatório vai ser elaborado pela comissão e o relatório é conclusivo. Esse relatório vai chegar a uma conclusão. Então entendo que deve ser aplicada a penalidade tal ou que ele deve ser absolvido. Enfim, o relatório é conclusivo, mas não é vinculante. O relatório não vincula a autoridade a qual ele se dirige. Só um detalhe, a lei diz que a comissão deve seguir a conclusão do relatório. Deve seguir significa que é uma orientação do legislador que se siga a conclusão do relatório, mas não obrigatoriamente terá que seguir a conclusão do relatório, tá? Encaminhado o relatório, porque a própria lei diz que salvo se o relatório for contrário à prova dos autos, então ele pode ser contrariado. Depois encaminha-se para a autoridade competente, artigo 141 define as autoridades competentes para proferir julgamento. Essa autoridade competente vai proferir o julgamento em no máximo 20 dias, prazo impróprio, e o sujeito pode recorrer. A lei diz que ele tem 30 dias para interpor pedido de reconsideração e 30 dias para interpor recurso. Tem uma coisa importante aqui. A gente entende que do pedido de reconsideração e do recurso, da decisão do recurso, pode haver agravamento de pena. Então, no processo disciplinar, não há vedação da reformatio impejus em sede de recurso. A revisão não pode gerar agravamento de pena. A lei prevê que a revisão não é um recurso, ela pode ser feita a qualquer tempo, desde que ele tenha fatos novos a alegar, e dessa revisão não pode haver agravamento de penalidade, tá?
grossíssimas linhas, mas basicamente esse é o esqueleto do processo administrativo disciplinar no âmbito da Lei 8.112. Como eu disse, comentem, digam o que vocês querem ouvir, sigam o nosso canal, se inscrevam e participem, né? O canal é nosso.